Olá para vocês, como vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com, e aqui do canal Feras do Rádio no YouTube. Então, nesses espaços que eu venho sempre divulgando aqui para vocês, é possível encontrar vasto material com notícias, análise, informação e memória do rádio, tudo isso envolvendo esse veículo fascinante que eu e vocês aí gostamos. E a notícia que eu quero falar hoje realmente é algo que vai promete impactar o panorama do rádio da Grande São Paulo, do FM da Grande São Paulo agora, especialmente ainda nesse primeiro semestre de 2006. E para isso eu quero compartilhar então uma notícia que eu publiquei do site Rádio Amantes. Então temos aqui: Bandeirantes poderá promover dança das frequências no FM da Grande São Paulo, notícia que eu publiquei no último dia 21 de janeiro. Então eu vou fazer a leitura aqui para vocês, vou fazer alguns comentários. Então temos aqui o seguinte: uma dança de frequências poderá acontecer até a metade desse ano. Segundo o jornalista Flávio Rico, a Rádio Bandeirantes planeja colocar a sua programação na frequência do 107,3 em frequência modulada. Essa frequência, uma concessão educativa, pertence à Fundação Gamaro, responsável pela faculdade em Embi Morumbi. Por muitos anos, ela abrigou a programação da Brasil 2000 FM, que chegou a fazer um certo sucesso atuando dentro do segmento roqueiro. Desde 2011, o 107,3 veiculam a programação da Eldorado FM, ligada ao Grupo Estado, que edita o jornal O Estado de São Paulo. Caso a mudança se concretize, não se sabe qual será o destino da Eldorado FM. E mais, também é desconhecido o futuro da frequência dos 90,9, que transmite a programação da Bandeirantes desde 1999 e pertence à VIP FM. Com a Bandeirantes deixando os 90,9, ela poderá perder o público da Baixada Santista. O sistema irradiante está instalado em São Bernardo do Campo, mas a concessão é de Itanhaém. O Rádio Amantes apurou que nos bastidores da emissora existe a visão de que, apesar de não constar dos resultados da pesquisa oficial de audiência, o volume de ouvintes da Baixada é enorme. No entanto, a pesquisa acaba sendo feita na capital. Outro fator a ser levado em consideração é que o sinal do 107,3 tem um alcance irregular. E aqui a Bandeirante já opera estendido, ocupando a faixa dos 86,3. Então a ideia é a seguinte: é fazer essa alteração dos 86,3. Então a Bandeirantes sairia dessa frequência, iria para o 107,3, e os 107,3 iriam então ocupar essa faixa aí dos 86,3. Continuando então, o grupo Bandeirantes foi procurado pelo Rádio Amantes para falar sobre o assunto, e caso ocorra alguma manifestação, ela será registrada nesse espaço. E aqui, né, mais embaixo, eu vou mostrar para vocês que eu destaquei então a nota publicada pelo Flávio Rico no portal Léo Dias. Flávio Rico, que realmente sabe das coisas, tem um vasto conhecimento aí sobre rádio. Inclusive foi ele que antecipou toda essa questão aí da mudança da Transamérica para a TMC. E eu queria também aqui compartilhar algumas coisas relacionadas aos bastidores. Acho que essa é uma das notícias mais difíceis, um dos temas mais difíceis que eu já corri atrás. A apuração desse caso tem sido muito complicada. As partes envolvidas, e olha que não são poucas, ainda não querem falar, pelo menos muitas delas, tá? E é uma coisa que eu cheguei a essa conclusão: é mais fácil cobrir o Supremo Tribunal Federal, é mais fácil então para um jornalista fazer a cobertura das coisas do STF do que fazer a cobertura de rádio, porque poucos querem falar. Então, por exemplo, semana passada tentei contato com o pessoal da VIP FM, ainda não consegui falar com o responsável. Assim que ele falar, também vou registrar. Já tinha informado aí que o Grupo Bandeirantes foi procurado por mim também. Até agora não veio nenhuma informação oficial, nada do que de repente a gente possa saber quais são as intenções deles com essa migração, com essa mudança. Enfim, a gente ainda não sabe nada, apesar de ter sido acionado, mas o Grupo Bandeirantes então ainda não se manifestou. E também com relação ao Eldorado, também a gente tem tentado falar com o Grupo Eldorado, com o Grupo Estadão, mas assim, pelo menos um profissional eu procurei para mais ou menos saber como é que estava o clima, o ambiente lá na emissora. Ele me disse que me pediu até desculpas, mas disse que não poderia falar. Respeito a postura, tá? É importante destacar isso, que é uma postura que eu respeito. Só que assim, eu lamento, porque eu imagino que o ouvinte
merece saber aquilo que está acontecendo, né? Então, vamos lembrar que a Rádio Dourado tem um slogan, a rádio dos melhores ouvintes, e esses melhores ouvintes merecem, então, uma informação, algum sinal do que pode ser o futuro da rádio que eles tanto escutam, né? Infelizmente, isso é uma constante aqui na história do rádio, pelo menos aqui na Grande São Paulo, né? Várias emissoras acabam mudando a programação, saindo do ar, sendo vendida aí para igrejas evangélicas, então a mudança acaba sendo feita de uma forma a ponto de surpreender os ouvintes, né? Não é todo mundo, não é todo ouvinte que corre atrás de informação sobre rádio, embora existam aí as fontes, né, o Radiamantes, enfim, mas eles acabam sendo surpreendidos, e eu até vou um pouco mais além, acho que é por isso, por conta de situações como essa, é que os ouvintes acabam se afastando do veículo. Então, por exemplo, o cara está lá ouvindo a sua rádio preferida, ouve na sexta-feira, né? Ouve a sexta-feira, vai embora para casa, está lá ouvindo programação musical, passa o final de semana, aí quando ele vai ligar, em vez da programação, ele ouve uma pregação religiosa e começa a perceber, pô, quem mexeu no meu rádio, não sei o quê, mas espera aí, eu acho que entrou uma rádio pirata, e na verdade ele acaba se dando conta de que aquela rádio acabou saindo do ar. Então, infelizmente, é uma prática muito comum aqui no rádio. Eu quero citar dois exemplos. O primeiro é o da 97 FM, não sei se vocês lembram, lá na década de 1990, ela fez uma alteração radical, deixou de tocar o rock, depois acabou passando a veicular a dance music na sua programação, e isso, claro, na época não havia internet, né, e isso também deixou muita gente surpresa e indignada, especialmente os fãs roqueiros, e eles tiveram que procurar outras opções no DAI. Outro exemplo também que eu lembro, inclusive eu registrei aqui no Rádio Amantes, até porque eu recebi muitos comentários sobre isso, foi o caso da Band News Campinas. Não sei se vocês lembram, em 2011, 2010, 2011, a Band News, ela operava em Campinas, vinculava a sua programação e chegou a formar um certo público que gostava de ouvir, então, as coisas do Boechat, os comentários do Boechat, as informações, enfim, tinha uma programação local interessante, tinha até transmissões esportivas acompanhando os jogos da Ponte Preta e do Guarani, só que, então, a mudança acabou sendo de forma abrupta, então, foi mais ou menos esse processo. Um dia a rádio estava no ar, e aí no dia seguinte, ou poucos dias depois, não lembro se foi no final de semana, esse processo já estava no ar a programação da Band FM, e muitos também ficaram indignados, e o meu sistema de comentários acabou ficando lotado de mensagens a esse respeito. E, repetindo, infelizmente, são fatos como esse que acabam afugentando o ouvinte de rádio. Eu entendo a questão dos donos de rádio, eu entendo que de repente rádio é um negócio, precisam sobreviver, talvez o Grupo Bandeirantes em Campinas entendeu naquela época que era melhor você fazer uma mudança na programação até para a sobrevivência da emissora, enfim, para a sobrevivência do grupo, mas infelizmente quem acaba sendo prejudicado é o ouvinte que acaba sendo surpreso. Então, repetindo, eu acho que eu entendo o clima, entendo a questão da incerteza, que de repente todas essas mudanças poderão acontecer, mas eu imagino que o ouvinte mereça uma satisfação, mereça saber qual que é o processo que está em andamento, o que poderá vir a acontecer e como é que está o ambiente nessa emissora. E eu queria também agora mostrar aqui para vocês, eu vou voltar aqui ao Rádio Amantes, e também eu publiquei um texto que ele vai corroborar algo que eu já venho falando aqui há muito tempo, a partir da atitude do Grupo Bandeirantes. Então tá aqui, o Grupo Bandeirantes virou inimigo do FM estendido, um texto que eu publiquei no dia 22, e vou passar a ler aqui para vocês. Então, essa conclusão de que o Grupo Bandeirantes virou inimigo do FM estendido pode ser tirada a partir das recentes notícias envolvendo as emissoras dela que ocupavam essa faixa e conseguiram mudar para o FM convencional seguindo as regras da legislação vigente. O exemplo mais recente foi divulgado na última segunda, dia 21. A partir de abril, a programação da Rádio Bandeirantes poderá ser ouvida na frequência do 107,3. Houve uma solicitação para uma troca de frequência com a Fundação Gamaro, atual responsável pela concessão, que hoje abriga a programação da Eldorado FM, do mesmo grupo que edita o jornal Estado de São Paulo.
A Bandeirantes entra nessa transação, cedendo então para a Fundação Gamaro a faixa dos 86,3 do FM estendido. Foi aberta uma consulta pública no apagar das luzes de dezembro e após o seu encerramento, o caminho estava livre para essa alteração. E aqui eu faço um parênteses importante, né? A consulta pública no site da Anatel pode ser chamada muito mais de consulta técnica, uma vez que os dados apresentados são mais apresentados aos entendidos do meio. Não aparecem informações relevantes, como a razão social das empresas, e até vou mais longe, não coloquei no texto, a frequência onde elas entram. E o Grupo Bandeirantes também se beneficiou desse processo no Rio de Janeiro para poder lançar a Band FM, uma de suas rádios de maior sucesso, operando no segmento popular. Em 2024, aconteceu a troca entre as frequências 84,9 do FM estendido e dos 91,1. E em Porto Alegre, o mesmo processo, uma troca entre os 84,9 da faixa estendida e os 93,3 da faixa convencional, onde agora atualmente é veiculada a programação da Band FM. São 3 exemplos nas 3 principais praças do país. Então temos aqui Rio de Janeiro, Porto Alegre e agora São Paulo. E até fiz uma brincadeira, já dá para pedir a música no Fantástico. Tudo dentro da lei, sempre é bom lembrar, tá? A lei permite, porém é triste notar que um grupo tão poderoso esteja agindo para desidratar uma faixa recém-lançada oficialmente em 2021, a partir de uma necessidade técnica, que é a deterioração da faixa do AM. Em vez da popularização, com campanhas maciças de divulgação, ofertas de aparelhos de rádios em promoções, optou-se pela fuga pura e simples. Como esse movimento não é exclusivo do Grupo Bandeirantes, cabe a pergunta: qual será o destino do FM estendido? Será que essa faixa viraria um novo AM, deixada de lado, quase esquecida, mas com qualidade técnica? Respostas serão dadas apenas com o tempo, então vamos acompanhar. Então fica essa dúvida aí, será que o FM estendido seria o novo AM com qualidade técnica? Será que o FM estendido seria um palco para experimentações no sentido de programação? Não sei se vocês lembram, no final da década de 70, as grandes emissoras, os grandes grupos usavam o FM, que na época não era tão popular, para fazer uma programação diferenciada. Eu vou lembrar aqui a Bandeirantes FM, nos 96,1, antes dela virar popular, antes dela entrar firme aí nesse segmento popular e comercial também, ela era uma rádio quase que experimental, tinha uma programação diferenciada, tocava músicas diferenciadas, artistas que de repente não tinham tanto espaço no rádio. O Sistema Globo de Rádio em São Paulo teve a Rádio Excelsior também, eu vou lembrar aqui, 90,5, eu quase confundi com os 90,9, mas os 90,5 eram por onde entrava a Rádio Excelsior, com programas de qualidade, os programas do Kid Vinil, os programas do Maurício Cubruz, do Senhor Sucesso. Então, essa faixa do FM era muito mais dedicada a experimentações sonoras, a programas que talvez não tivessem espaço no próprio AM, que era muito mais popular. Eu fico triste com essa postura do Grupo Bandeirante de repente, não ajudar a fomentar uma faixa do FM estendido, que pode ser uma saída aí para a própria sobrevivência do rádio, pode também fomentar empregos, enfim, realmente é uma situação que é profundamente lamentável, como diria um narrador esportivo que eu conheço bastante. Antes de terminar, eu quero registrar então o post de 2012 referente à Band News Campinas, tá? Eu contei aqui a história para vocês, eu quero mostrar os comentários que foram colocados aqui no blog, justamente a partir de uma notícia que eu publiquei no dia 1º de fevereiro de 2013, né? Então, então eu coloquei aqui, a quinta-feira, dia 31/1, marcou o último dia da programação local da Band News FM, da cidade de Campinas, conforme antecipou o blog Anderson Chene, frequência do 106,7 será usada para colocar no ar a Band FM. E a equipe responsável pela cobertura dos jogos de futebol da dupla Ponte Preta e Guarani teve total liberdade para se despedir no ar sob a liderança do narrador Carlos Cabela. Então tá aqui o player, depois eu até posso colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, mas tá aqui, ó. Então vamos lá. Dia 1º/3, né? Então a programação, efetivamente, a troca se deu em março daquele ano. Eu falei 2012, mas na verdade é 2013. Então temos aqui os comentários, ó. Tudo bem, fechou a programação local da Band News Campinas, mas e os ouvintes de Campinas ficam privados agora de ouvir a Band News? Então aqui, outro aqui, o Reginaldo.
Sempre fui ouvinte da Band News Campinas e simplesmente deixaram de transmitir sem dar opção alguma nós ouvintes. Falta de respeito, sem dúvida. Carlos, dia 1º do 3, foi realmente uma grande deslealdade do grupo, com o público. Realmente me sinto deixado para trás. Lilian Tavares, também fui pega de surpresa e fiquei muito chateada. Falta de respeito com os ouvintes da Band News Campinas. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Tá, que mais nós temos aqui? Tem o Júlio, Campinas, nem parece cidade grande, tem uma grande tão horrorosa local, no caso da Band mesmo, né, ele tá falando da Bandeirantes, da Bandeirantes, né, e agora mais essa, tirar do ar uma rádio excelente que sempre ouvia e sem ao menos dar uma explicação, lamentável. E aqui ele corrige, né, aqui corrige o comentário. Então, esses foram alguns comentários, tá? Então, eu quero dizer, né, que, infelizmente, sempre o ouvinte acaba se dando mal. Eu citei o caso dos ouvintes da Eldorado, mas eu também preciso falar dos ouvintes da Baixada Santista que acompanham a programação, que gostam da programação da Bandeirantes, né, e que vão ficar órfãos. A gente não sabe ainda quais são os planos da VIP, com certeza ela vai ter uma programação local, ela já tem uma rádio web, que é veiculada pelo vipfm.com.br. Enfim, então são situações aí que, infelizmente, o ouvinte sempre sai perdendo, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.